Fala galera, beleza? Eu sou o Júnior, design de igreja e também social media, e hoje eu quero te mostrar como se tornar um design de igreja. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir que já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com um amigo que quer se tornar um design de igreja. Vamos lá. Galera, eu preparei aqui um mapa mental, onde eu vou te mostrar alguns passos que você precisa traçar para se tornar então um design de igreja. Eu vejo muitas pessoas falando que quer se tornar design de igreja, ou então design para social media, mas o fato é que ninguém quer conhecer os princípios do design. Sou design aproximadamente há 4 anos e meio, trabalhando com artes para a igreja, e eu te confesso que hoje faz uma grande falta para mim, foi o fato de ter pulado a etapa lá no princípio, de não conhecer sobre os princípios do design. Então, o primeiro passo, se você quer se tornar um design de igreja, você precisa conhecer design. E design, você precisa conhecer os princípios do design. E você pode estar perguntando, mas que princípio de design é esse? É muito simples. A primeira coisa que você precisa definir aí é qual software você vai usar. No meu caso, eu uso aqui o Photoshop, mas existem pessoas que usam o CorelDRAW, outras pessoas usam Canva, outras pessoas usam o Photopea, que é online, e outros também, Figma, entre outros. Então, se você quer se tornar um design de igreja e você não tem experiência nenhuma com design, a primeira coisa que você precisa definir é qual ferramenta você vai usar. Logo após definir, então a gente vai aprender agora os princípios do design. Eu vou falar em 3 palavras aqui, bem resumido. Eu já quero dar a indicação de um livro que me ajudou muito quando eu comecei, tenho certeza que pode te ajudar também. E o nome do livro é Design para quem não é design. Então galera, o princípio do design a gente vai aprender sobre alinhamento, aproximação, a gente vai entender também sobre contrastes. E aprendendo essa base sobre os princípios, isso aí vai te ajudar muito a você aprender com mais rapidez e elevar até mesmo o seu nível na hora de criação. A segunda coisa, depois que aprendemos então sobre o princípio, definimos então o nosso programa de trabalho, que no meu caso é o Photoshop, a gente precisa conhecer o nosso nicho. Não estou dizendo para você que você vai ser um design de igreja e você vai fazer somente artes para a igreja. Não é nada disso. Eu comecei como design de social media. De social media eu comecei a criar artes para a igreja e hoje eu crio entre os dois. Mas eu me especializo, eu foco em conhecimento para criação de artes para a igreja. Então precisa conhecer esse nicho. Do que é, como funciona a criação de artes para a igreja. Qual é os procedimentos, qual é os passos que eu preciso dar para conseguir executar esse tipo de serviço. E uma dica boa para a gente entender isso é pesquisar sobre outros designers que são design de igreja. Outros designers que trabalham dessa forma para você entender como funciona, entender como funciona esse mercado, o que pode ser feito, o que você pode aderir para te ajudar a entender o seu favor. Outra coisa que precisamos compreender aqui é sobre os estilos de artes. A gente vê por aí, a gente vê um tipo de arte mais chamativa, a gente vê um tipo de arte mais clean, a gente vê um tipo de arte que são usados vetores, como uma criação para um culto infantil, uma arte mais descontraída. Então, para você se tornar um bom design de igreja, você precisa entender esse tipo de artes e adaptar a sua criação a esse tipo de arte. Porque vai ter vezes que você vai criar uma arte mais pentecostal, você vai criar a arte outra vez mais clean. Então você precisa estar apto e adaptar para que você saia bem nesse tipo de criação. Ah, Júnior, eu aprendi isso tudo. Eu aprendi sobre o princípio do design. Eu estudei como funciona o nicho. Eu estudei como outros designers se comportam nesse nicho. Eu estudei sobre estilos de artes que as igrejas gostam de criar, que as igrejas não têm costume.
Eu estudei tudo, e o que eu faço agora? Então agora a gente vai para o passo 2. O passo 2 é: você aprendeu sobre o princípio, você já cria arte, e agora você precisa criar o seu portfólio. O que é o portfólio? Portfólio é um site ou um ambiente onde você consegue disponibilizar os seus materiais que você cria. Eu vou abrir aqui o meu Behance e vocês vão conseguir acompanhar aí como funciona o meu portfólio. Eu já sou grato, quero agradecer, aproveitar. Talvez ninguém que está aqui em exibições do meu projeto está assistindo esse vídeo, mas eu quero agradecer de coração por todos que tiram um tempinho de visitar os meus projetos, de curtir os meus projetos, de deixar um comentário. Eu sou grato mesmo. Então, galera, aqui é o meu portfólio. Basicamente é um site onde eu compartilho os meus trabalhos. Eu crio aqui uma capa, então compartilho aqui as minhas criações, as artes que eu faço para a igreja e etc. Mas você não precisa criar somente o Behance. O Behance, lógico, é uma grande ferramenta e também é uma ferramenta que abre portas para que as pessoas te conheçam e supostamente até te contratem pelo seu serviço. Mas muito tempo também já usei o Instagram. Instagram também é outra ferramenta poderosa que te possibilita se conectar com possíveis clientes e também te ajudar a ser mais conhecido. Tem o Pinterest também, que é uma ferramenta, particularmente não me adaptei muito bem, mas eu tenho também um portfólio lá, eu tenho algumas imagens que eu criei. E o fato é que talvez você tá vendo essa parte aqui agora, Júnior. Você falou do portfólio, você falou do Behance, você falou do Instagram, você falou do Pinterest, mas e aí? Cadê as artes que eu vou colocar? Isso aqui é muito importante, galera. Talvez, certamente, pode ser que aconteça, não é nada impossível, mas se você quer aprender como ser um designer de igreja e você quer aprender os princípios, quer aprender essa parte, certamente você não tem experiência. Talvez você nem chegou a criar uma arte para a igreja. Uma das coisas que eu fazia sempre, no princípio, eu criava arte fictícia. Criava, por exemplo, para estudo mesmo, artes que eu criava estudando, colocava lá no meu portfólio, deixando lá bem nítido que é uma arte fictícia, uma arte pré-venda. Aqui eu tenho até uma, eu vou mostrar para vocês. Esta não é do nicho de artes para igreja, mas é uma arte para estudo que eu compartilhei aqui, que foi essa. Deixei bem nítido aqui que se trata de uma arte para estudo. Estava aprendendo algumas técnicas novas, então eu decidi colocar no Behance. É a época que eu estava começando a trabalhar. Isso aqui é de um curso que eu fiz, ó. Aí eu já coloquei aqui também flyer fictício e entre outros do Flamengo aqui. O importante é você pegar suas criações. Aqui foi as imagens que eu usei para criar arte e acabou que deu esse resultado aqui. Galera, o que eu quero dizer para vocês é que se você quiser de fato se tornar um designer de igreja, você consegue, não tem nada que te impeça. Você precisa, no caso, de um computador. Então, depois disso que eu já defini o meu portfólio, eu vou criar aqui arte, vamos supor, vou estudar sobre isso hoje, vou criar uma arte, vou colocar no meu portfólio. Isso vai gerando materiais, isso aí vai gerando, vai dando volume para o seu portfólio. E depois disso, então, eu vou começar a oferecer meu serviço. Eu vou fazer uma autoanálise. Eu aprendi o princípio do design, eu conheci o software, eu aprendi sobre ferramentas, eu aprendi sobre o princípio, aprendi outras coisas, então eu vou começar a oferecer meu serviço. E como é que pode oferecer o serviço? Galera, isso aqui é que muitas pessoas perguntam: como prospectar cliente? Como que eu faço para encontrar o meu primeiro cliente? É bem simples, galera. O cliente ele não vai cair de paraquedas para você. A gente precisa fazer alguma coisa para que haja uma reação, ou então a gente vá atrás desse cliente. Eu separei aqui 3 opções que vocês podem fazer, que eu fiz e realmente deu certo. Outras pessoas também já validaram esse procedimento, que é:
se você quer se tornar um design de igreja, você precisa fazer arte para sua igreja. Então, através das artes que você cria para sua igreja, outras pessoas vão querer conhecer, opa, essa igreja está fazendo um trabalho X e eu estou gostando disso aí. Eu vou procurar quem que é fulano, que está fazendo as artes da sua igreja. Isso aí vai te ajudar a gerar outros clientes. Essa segunda opção que eu vou falar aqui agora é uma opção que eu fiz e que me ajudou e muito. Eu comecei a ser designer de igreja, nem tinha o propósito de ser designer de igreja, eu apenas queria criar arte. Eu tinha amigos que eram cantores e pregadores, então eu falava, ô fulano, você tá tendo agenda hoje? Aí falava, eu tenho, então eu vou criar uma arte pra você. Então assim eu ia criando arte para meus amigos, e as pessoas que iam vendo as artes que meus amigos postavam, foi me procurando. E disso eu comecei a ter os meus primeiros clientes por esses contatos. Não porque eu fiz algo ou outra coisa, não, mas foi por indicação. E indicação ajuda e muito. A terceira opção é a igreja de amigos. Talvez o seu amigo está na igreja dele não faz arte. Olha só, meu amigo, conversa com o seu pastor, eu vou fazer algumas artes para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu estou começando agora. Vou fazer aí 2 meses de artes para vocês. Se vocês gostarem, a gente pode tentar chegar em algum acordo e combinar alguma coisa. Vai dar certo. Galera, então, o terceiro passo para a gente finalizar essa aula de hoje aqui, eu quero compartilhar com vocês. Se a gente entender isso aqui tudo, todas essas etapas, e não compreender e não tiver esse final aqui, de nada adianta. Eu custei para entender, mas a ficha caiu na minha mente. Ser design de igreja não é apenas criar arte. Ser design de igreja não é apenas criar uma artezinha bonita que chama atenção. Ser design de igreja não é ser apenas um design conhecido de artes boas, de um motion design top. Ser design de igreja vai muito mais além do que a gente imagina. Ser design de igreja representa você comunicar o reino. E quando se fala de comunicar o reino, não pode ser feito de qualquer maneira. Quando se fala de levar o reino a outras pessoas, não pode ser feito de qualquer jeito. Vou fazer isso aqui de qualquer forma e pronto, acabou. Ser um design de igreja é uma grande responsabilidade e é um grande propósito a ser cumprido. Através da sua vida criando uma arte, outras pessoas vão ter o desejo de conhecer quem é Jesus. Porque o propósito de uma arte não é somente mostrar que a igreja faz uma arte. O propósito não é só, aquela igreja tem arte bonita, não. Mas o propósito de uma arte é comunicar. É despertar através dessa arte o desejo de outras pessoas quererem participar. Através da sua arte, uma pessoa que está com a vida toda bagunçada. Através da sua arte, uma pessoa que está com a vida pronto para um suicídio ou pronto para fazer uma besteira, ela vai ver sua arte e vai falar, vai ter um negócio diferente, então eu vou lá ver o que está acontecendo. E essa disponibilidade vai fazer que haja uma transformação na vida dela. Então, quando eu entendi que não se trata somente de criar uma arte, mas de um propósito, eu comecei a ver a criação de artes para a igreja de uma outra forma. E aí eu comecei a compreender, se eu quero ser um design de igreja, eu preciso ter uma vida com Deus em primeiro lugar. Eu não posso ter uma vida de qualquer maneira. Talvez você não vai concordar comigo nisso que eu estou te dizendo aqui agora, nesse momento. Mas quando eu compreendi que ser designer é como se fosse, é um comunicador do reino, é uma pessoa que leva a mensagem do reino a outras pessoas, não tem como ser um design de igreja com excelência sem ter uma vida com Deus. Talvez você nem sabe como ter uma vida com Deus. Talvez você tá vendo esse vídeo aí e você nem teve um relacionamento com Deus, e é bem simples. Ter um relacionamento com Deus é na leitura da palavra, jejum e oração. Qual que é a dica que eu te dou aqui? É falar, Senhor, eu quero ser um design de igreja, mas não quero ser só mais um design. Eu quero ser um design que vai fazer a diferença nessa geração. Eu quero ser um design comprometido a comunicar
o reino conforme tem que ser feito. E aí, meu irmão, Deus ele vai te abençoar, Deus vai te usar, porque você se dispôs através do seu serviço a ser usado por Ele para comunicar o reino dele. Então, galera, esta é a mensagem que eu quero deixar para você que quer começar a ser um design de igreja. Ser um design de igreja não é algo complicado, não é algo não é um bicho de 7 cabeças. Se você quiser, se você tiver essa força de vontade, fazendo esse passo a passo, eu te garanto, você de fato vai ser um design de igreja com excelência. Então, galera, eu já quero agradecer por você ter ficado até aqui comigo nesse vídeo. Agradeço o carinho. Esse foi mais um vídeo falando sobre design de igreja, sobre vários outros que vão vir por aí aqui no meu canal do YouTube. Eu agradeço de coração por ter ficado até aqui. Eu quero te pedir um favor aqui agora. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu feedback. Não deixe de se inscrever no meu canal para me ajudar a bater essa meta aí de 1000 inscritos. E eu vou indo nesta. Até a próxima. Valeu!